Para mim também é inadmissível que diariamente haja miúdos que não tenham uma refeição e que a única que têm é na escola. Para mim é inadmissível que haja escolas na área metropolitana de Lisboa onde 50% dos alunos são retidos ou chumbam, numa linguagem mais comum, no segundo ciclo. Para mim é inadmissível que o miúdo saia da escola às 3 da tarde e não tenha onde ficar até às 10 da noite. Para mim é inadmissível que haja 12 pessoas a morar no T2. Para mim é inadmissível que haja esta série permanente destas populações. Para mim é inadmissível que estas pessoas não tenham ao seu dispor os instrumentos que cheguem aqui a este estúdio para mostrarem a sua cultura, para terem direito imaginário, para fazerem parte da construção desta cidade. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Raised on these streets. Raised on these streets. Raised on these streets. O meu convidado nasceu em Arroios, já num país livre, em 1978, mas com muito para construir, desconstruir, descolonizar, num tempo em que a sua freguesia era parte de uma cidade fantasma, onde não morava quase ninguém, nem havia pares com que pudesse brincar. Estar ao lado da estação de elétricos do Arco do Cego permitiu-lhe combater essa solidão, conhecendo vários sítios da cidade. Talvez venha daí o gosto para o território, acumulando com o facto do seu pai ser urbanista. E quanto a isto, convém dizer que tanto a sua mãe como o seu pai faziam parte dos circuitos antifascistas e anticoloniais, e terá herdado deles esse olhar democrático e político atento à diversidade. Falo de António Brito Guterres, que se interessou formalmente pela política desde muito cedo. É uma cria da geração de 90, como eu, aliás, descendente da Revolução e contemporâneo do levantamento zapatista. E de forma natural esteve envolvido na luta da anti-globalização, procurando um mundo mais justo. O que ganhou forma na ocupação de casas, transformando-as em centros sociais, na luta pela livre circulação de pessoas, contra o racismo e contra uma vida dominada apenas pela circulação do capital. Evidentemente, perdemos, afirmou Brito Guterres sobre esse seu passado. Mas António Brito Guterres não baixou os braços nem desistiu das comunidades desprotegidas com quem tem estado ao lado. Basta dizer que, do ponto de vista profissional, o seu espaço de trabalho é também político, formalizado por medidas e ações públicas. Brito Guterres sempre achou que o seu pensamento político, para além das iniciativas de cidadania, da escrita e do debate, devia ser coerente com a prática. Por isso mesmo, ele está nos bairros considerados mais problemáticos, os tais nomeados de zonas urbanas sensíveis, a Jesus, onde a polícia tem permissão para atuar de forma mais dura. E nessa concepção do que é considerado uma zona sensível está o critério da composição socioétnica do bairro. O que significa que ser pobre, cigano, negro, imigrante é razão para uma intervenção mais violenta do que noutras zonas da cidade. Veja-se a recente notícia da morte de Odair Muniz, morador do bairro do Zambojal, fatalmente baleado por um agente da PSP que entretanto já foi constituído arguido. A população mostra-se revoltada, pede justiça e nas últimas noites ocorreram fogos, desacatos na zona a darem conta de uma fricção entre os moradores e as forças policiais que vem de há muito. Brito Guterres conhece os bairros das periferias de Lisboa como as divisões da sua casa e é uma das vozes desta cidade invisível, como ele lhe chama, sempre ao lado destas pessoas, na maioria comunidades racializadas e imigrantes, escutando-as sem imposições, sem condescendências, sem paternalismos, procurando acudir a algumas das suas necessidades e relata como estas pessoas são diariamente marginalizadas, perseguidas e assediadas pelas forças policiais. Que saídas para este ciclo de violência, de exclusão e de desigualdade económica e social? O que é que importa mudar no sistema e nestes bairros debaixo de fogo? Em tempos de grande polarização, em que o outro é cada vez mais visto como o inimigo, Brito Guterres olha esses outros como iguais e devolve o rosto e humanidade
a todas as gentes desta cidade invisível, onde moram grupos economicamente frágeis e com necessidades específicas. Importa dizer também que Brito Guterres é assistente social com pós-graduação em estudos urbanos e é doutorando na mesma área temática. É investigador no Dinâmia 7, ISCTE e OEL. Entre vários estudos, foi um dos autores das estratégias para a cultura da cidade de Lisboa. E nos últimos 10 anos foi quadro da Fundação HCAM Portugal, coordenando projetos territoriais de desenvolvimento local, de expressão artística e cultural. Na mesma instituição, e até ao fim de 2022, foi durante 4 anos diretor do Programa de Sociedade Civil e do Programa de Desenvolvimento Comunitário Urbano Que Cidade. Ao mesmo tempo, tem sido curador do Festival Iminente, desde o seu início, propondo artistas, organizando debates e workshops do projeto Bairros. Além disso, é membro do Conselho Editorial do jornal A Mensagem e foi eleito pela redação do Expresso como uma das vozes a ter em conta nos próximos anos, num trabalho realizado a propósito dos 50 anos do semanário. Bom, temos muito para falar. Vamos ver até onde é que vai esta conversa, que espero desarrumada e com muito assunto pelo meio. Olá, António Brito Guterres, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Obrigado pelo convite. E obrigado por teres vindo. Não, tranquilo. Vamos saltar juntos? Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Então eu começo pela notícia que abalou a população do bairro da Azambuja, na Cova da Moura, na Amadora, que está a alarmar a população através dos mídias. Falo da morte de Odair Muniz, baleado mortalmente por um agente da PSP, que tem gerado protestos, desacatos e várias ocorrências, e que volta a trazer a discussão sobre a violência policial desmedida em certas zonas consideradas sensíveis, sobre bairros considerados problemáticos. Como é que tens acompanhado este caso e como é que encaras? O que é que está a acontecer? Como é que encaras esta realidade? Sabes que nos últimos 8 anos faleceram 13 pessoas às mãos do Estado, portanto, às mãos das forças de segurança, e quase sempre estas pessoas nestes territórios, sem que haja propriamente uma proporcionalidade criminal. Portanto, quando isto acontece, has de reparar que há sempre uma narrativa relativamente estranha do indivíduo, era suspeito, e há uma sensação também grande da parte das populações de impunidade em relação a essas ações policiais. Essas ações policiais, algum desses agentes foi constituído arguído? Sim, mas repara, constituir arguído, as pessoas falam disso como se fosse algum caminho para a justiça. É, mas é o mais natural, até para a defesa do próprio. Então ele tem que ser arguído para se poder defender também. Sabes de algum caso, de algum agente da PSP ou de uma força policial que tenha sido? Não, o caso que mais me chocou estes anos todos e que acompanhámos nós muito, um grupo alargado de pessoas de perto, foi o do Cuco. E acabou por se provar, imagina que o tiro foi dado na nuca a menos de 1 centímetro de distância, portanto foi uma execução, era um miúdo de 14 anos, e eu estava lá a ouvir a sentença, e o polícia foi ilibado por ser razoável o grau de pânico que o polícia estava a sentir naquele momento. Com isto quer dizer que mais do que apontar para esse polícia, ou eventualmente para deste caso, que é um polícia muito novo, eu gostava de olhar... Falas agora do Odair, não era um polícia com 20 anos ou 21 anos. Gostava de pensar mais da questão sistémica, não é? Que é, porque é que em sítios onde não há taxa de criminalidade elevada, que é o caso do bairro do Zambujal. É o caso de quase todos os bairros. Não é aí que está as taxas de criminalidade mais elevadas. Embora seja considerado as tais ZUS, não é? É, mas já lá vamos. Um passo de cada vez. O que quero dizer com isso é, há uma percepção que se constrói. E uma vez fiz um exercício
por uma conferência que foi agarrar num jornal de tabloide do nosso país, fazer uma inspeção diária de todas as notícias comunicadas pelas forças de segurança a esse jornal e mapeá-las. E vão dar nestes bairros, completamente. Vai dar, por exemplo, na Amadora vai parar ao bairro de Zambojal, a Cova da Moura. Na altura, quando eu fiz, ainda havia 6 de Maio, calhava aí. Mas depois, quando eu confrontava esse mapa com o mapa da taxa de criminalidade, não havia coincidência alguma. Como é que isso se explica? Exato. Portanto, agora vou dar um exemplo mais visual, para quem está a ouvir poder perceber. No centro de Lisboa, a antiga freguesia Santa Justa, que é a Baixa Pombalina, a parte de baixo, né, de quem liga o Recio até o Terreiro do Paço, e a freguesia de Encarnação, que é o bairro Alto, são tradicionalmente as freguesias, que já não existem, agora estão agrupadas e outras maiores, com maior taxa de criminalidade. É fácil perceber. Passam lá milhares de pessoas, moram lá poucas pessoas, logo a divisão para dar uma taxa elevada. A comunicação da polícia, e depois, passado pelo crivo editorial sobre Lisboa, não aborda nunca essas zonas no exercício que eu fiz. Aborda o quê? Martim Muniz, Moraria, Intendente, Almirante Reis. E o mesmo acontece até na periferia. Por exemplo, a zona da Mina, onde está a estação de comboios da Amadora, é a zona da Amadora, historicamente, com a maior taxa de criminalidade, não é a Buraca, onde estão, por exemplo, estes bairros que envolvem este incidente, de Cova da Moura e bairro do Zambojal. Portanto, o que eu estou a dizer é há uma percepção que se constrói. Quando tu consegues fazer que uma percepção seja construída e se torne realidade para a vida das pessoas, tu formulas políticas. E por isso tu justificas teres determinado tipo de política, no caso que tu mencionaste, que é Jesus, Zona Urbanas Sensíveis, que usa classificações sociais e agora perigosamente também étnicas, porque é interessante que não haja um censo étnico-racial, como foi pedido aliás pelos movimentos afrodescendentes em Portugal, mas que a própria polícia os possa fazer internamente, e através dessas classificações, são classificações de género, demasiado imigrantes, descendentes de imigrantes, casos relatados à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, insucesso escolar. Tu agarras nestes critérios que deviam dar um tipo de investimento e acabam por dar outro, que é reforçar a polícia daquele modo. Repressão. Portanto, porque as pessoas em casa, quando veem estas intervenções nestes territórios, vê só esta polícia, e é preciso dizer que só há esta polícia nestes territórios, não há outra. A polícia que estás a falar é uma polícia especial de intervenção. É uma polícia que são os EIR, portanto, estão sempre, equipas de intervenção rápida estão sempre presentes, e depois, se der-se o caso, corpo de intervenção. Portanto, é uma polícia altamente militarizada, nós brinca-se que são Robocops, não é? Com carros também altamente militarizados, com cadeiras rotativas para estar sempre, como se fosse uma zona de guerra, na verdade. E nessa zona de guerra, todas as pessoas são suspeitas. Por isso é que é interessante. Todas as pessoas são suspeitas. Exato. E, portanto, há uma atitude de que todos os moradores são vândalos ou inimigos da sociedade. Exatamente. E essa abordagem é proporcional à militarização do território. Ou seja, se eu estiver nos terraços do Carmo em Lisboa e um polícia aborda, o polícia aborda-me naturalmente. Uma abordagem policial nestes locais é sempre com shotgun, encostado à parede, é sempre muito hardcore. Só a questão do suspeito que é interessante, porque no lançamento de imprensa da morte do Odair, a polícia diz logo que agiu bem, né? Porque a polícia diz logo que depois de uma resistência agiu em conformidade com... E que te mostrou uma arma branca. Pronto. Mas se repararem anteriormente, ele diz, ele era suspeito. Uhum. E não diz suspeito do quê? De uma infração rodoviária? Não diz nada. Diz só que é suspeito. Porque, de facto, quem mora ali, quem circula ali, é, aos olhos da polícia, permanentemente considerado suspeito. O caso está em investigação, o agente foi constituído arguido, mas olhando para esta situação e para me ajudares a descascar este problema, a partir do momento em que houve esta situação, que está a ser apurada, que resultou na morte de Odair Muniz, os desacatos têm aumentado em proporção, portanto, autocarros queimados, civis agredidos, alegadamente, que passaram na zona, uma situação de desacato e de ameaça, assim é transmitido pela polícia e nas televisões, nos mídia. O que é que está a acontecer? Porque a violência está, de repente, disparou, parecia que estava silenciosa, latente,
e disparou. Como é que se explica isto? Porque isto, por um lado, era o que eu comentava há pouco contigo, isto não dá uma boa publicidade à comunidade, à comunidade do bairro do Zambojal e justifica ou pretende justificar, e assim é o discurso da polícia, estas forças de intervenção especiais. O que é que se está a passar? E porquê é que se está a passar assim? Como é que tu descascas essa situação? Sim, mas ainda assim eu acho que os nossos tutelares, portanto, tutela, as pessoas que estão ligadas a altos quadros e a cargos ministeriais, Secretaria de Estado e os altos quadros da polícia são mais experientes do que isso. Apesar do discurso ter sido um discurso muito de não há tréguas, não tolerância zero para exatamente, eles sabem a violência. Eles sabem bem o que é que não estão a fazer. E o que não estão a fazer é, e acho que posso abordar mais do que pouco isso, é escutar estas pessoas. Ninguém escuta. Mesmo eu estou aqui, nós estamos todos aqui em painéis sucessivos e ninguém está a fazer o exercício de escuta destas pessoas. Virar a câmara, virar o microfone para o outro lado, sim. O que é que se passa? Exatamente. Porque a grande questão, e volta à mesma pergunta, o que é que se passa? Ou seja, a escuta também vai para aí. O que é que se passa com a população e com as pessoas que estão lá, que não são certamente todas vândalas, como algumas pessoas, algumas pessoas até de algum grupo político quer fazer crer. O que é que se está a passar ali e o que é que importa escutar? Sim, então vou dividir isto por duas partes. Sobre os acontecimentos em particular. O Odir faleceu. Uhum. No início desta semana. No momento em que estamos a falar, o corpo nem sequer foi entregue à família, não é? Há um luto intenso, a comunidade está a fazer esse luto porque tu e acho que todas as pessoas tiveram a oportunidade de ouvir nos mídias bastantes relatos sobre o Odir, portanto, é uma pessoa bastante apreciada na comunidade, e eu acho que há aqui um rebentamento tem a ver com uma coisa, que é o facto do Odir ter falecido, e como eu disse há pouco, dei o exemplo do Cuco, há exemplos do 6 de Maio, como o Sul, há exemplos no bairro da Bela Vista, há um hábito contínuo disso acontecer sem consequências. E a consequência não é só a questão do polícia em si, é consequências sistémicas de ouvir as pessoas e fazê-las parte da solução. Há uma frustração, há uma raiva latente. Isso é o ponto 1, calma. Agora, o momento de homicídio, da morte de alguém, é o ponto máximo de uma dinâmica cotidiana. Essa dinâmica cotidiana, até por aquilo que nós estivemos a falar no início da entrevista, é de um assédio constante. Acho que nenhum dos nossos ouvintes poderá, com sensatez, pensar que se na sua zona onde mora tiver uma carrinha ou duas ou três em velocidade rápida ou muito devagar a olharem para ti, completamente armados e abordarem desse modo, portanto, há um assédio permanente. Há entradas no bairro diárias, no Zambojal, no Casal da Mira, onde encosta as pessoas à parede e as pessoas ficam lá 1 hora na parede. Há, por exemplo... Tu já assististe a isso? Bernardo, é o cotidiano? Bernardo, vamos ser assim claros. Eu estou em muitos sítios da cidade, não é? E um dos sítios onde tenho permanência é nesses territórios, e acho que era interessante também, alguns no podcast, registrar aí, falarmos sobre de onde é que eles vêm, como é que eles existem, porque acho que isso é importante também para não estarmos só na expressão do problema que situo agora. E o que acontece é assim todos os dias. Quer dizer, eu estou na Corraleira, é assim. Pior, até se estabelece uma relação paroquial, quase de perseguição o polícia conhece perfeitamente aquele jovem específico, não é? E fazem um jogo quase de... Psicológico, de perseguição contínua àquele jovem, não é? Tipo, coisas como vou mandá-lo parar sucessivamente o carro, até arranjar alguma coisa. Então, há este tipo de comportamento que é um tipo de assédio que nenhum de nós tem. Pronto. Só agora, para além desse assédio permanente, que tem a sua espiral máxima quando alguém é morto. E estás a fazer esse exercício, isto é um parênteses, não acontece no bairro da Lapa, não acontece em Campo de Rico, não aparece... Como dizia o Nuno Ramos de Almeida, um destes dias, não acontece na Avenida de Roma, como é evidente. Claro, e se acontecesse, perceberíamos eventualmente melhor um tumulto na rua da população em fúria, é isso. Pronto, isso não acontece. E depois tens que perceber que esta população está completamente afastada, ou seja, o sítio onde tu cresces e onde te puseram a morar, e é isso que eu estou a dizer que mais tarde era fixe falarmos sobre isso, vai definir os teus acessos. Vai definir como é que é no centro de saúde. Funciona ou não funciona? A escola,
para lá, eu vou para lá. Vamos falar disso a seguir, sobre que os locais onde as comunidades são colocadas a morar pode definir uma discriminação. Mas um toque rápido para poder responder à pergunta inicial, que é, de facto, depois, outra questão importante, que é quando as pessoas saem do bairro e dizem que vão à cidade, não é? Isso acho que isso diz muito também. Não é? Esse afastamento que as pessoas auto-intitulam de ok, onde eu estou na cidadania. E portanto... Como se fosse outra cidade. Exatamente. E portanto, há muito pouco... As pessoas não confiam na interlocução. Ninguém as vai ouvir, não vai haver justiça. Justiça social no seu total, nem é específica em relação à polícia. E portanto, o que sobra... Isso liga ao desespero, não é? Não, o que sobra é o território onde estão. E no território onde estão, o que é há disponível para essa frustração? É a paragem do autocarro, é o caixote de lixo, curiosamente todos os bens públicos, não é? Do próprio bairro, claro que é contraproducente. E a maior parte das pessoas não se dedica a isso, e são muitas vezes os miúdos mais novos que têm poucos sítios onde parar, que têm pais que são os trabalhadores desta cidade e que estão muitas horas ausentes para ganhar o mínimo, que têm menos capacidade de gerir esta emoção, esta frustração processar o que se passou, de morrer alguém. E isso tem que ser compreendido e atendido, e tem que se dizer isto sem medo, porque eu não estou com isto a aprovar os tumultos. Eu estou a olhar para eles como um diagnóstico que nós podemos fazer. É uma questão, de facto, porquê que isto acontece e prevenir isto, não é? E não tratar uma comunidade inteira como os monstros, os vândalos, não é? E dirias que é assim, não há programas que discuta, que promovam o trabalho, a educação, a escola. Nestes bairros não tem sido feito isso, esse trabalho sério de escuta no terreno? São migalhas, ninguém os ouve. Ou seja, quando chegas ao Zambojal, eu conheço assistentes sociais que estão lá a trabalhar, e estão a trabalhar em organizações de base local. Aliás, o Zambojal ainda há pouco tempo foi muito falado porque faleceu o Johnson, que era uma grande referência, e tinha lá a sua academia. O que eu quero dizer com isto é, há migalhas que são dadas a estes territórios, que não há programas de âmbito nacional para estes territórios, seja na área metropolitana de Lisboa, seja no Porto, seja em Setúbal, seja no Algarve. Que programas deveriam ser esses? Já vou lá. Não há programas nacionais. Ou seja, há alguns programas nacionais, mas que não são de facto nacionais. Hoje em dia, com o elevar a questão da meritocracia, faço tudo por concursos. Mas agora, pensa comigo. Se eu tenho uma pessoa, como eu ou tu, que tem determinado tipo de codificação e consegue fazer um preenchimento de uma candidatura para um financiamento, eu estou a concorrer com outro território análogo para isso. O território análogo vai perder e o meu ganhou porque eu tenho... Mas vai ganhar um projeto de 1 ano, 2 anos, que depois acaba. E é, Bernardo, 40 mil euros por ano, 50 mil euros por ano. Porque não dá, pensa nisso em recursos humanos e em materiais, não dá para nada. Portanto, as pessoas das organizações de base local, sejam de moradores ou sejam ONGs, também as pessoas da área técnica dos municípios que tratam destas questões, são o elo mais fraco disto tudo. Só para te dar um exemplo de gestão de país, normalmente nós pensamos assim, eu dou 50 mil euros, param lá, não sei quantos minutos, dá X cêntimos minuto por dia, é muito barato. É assim que as pessoas pensam, mas não pensam assim. Se eu tiver algo a trabalhar diariamente com estes miúdos, com qualidade, se 10 minutos vai ter um percurso de inclusão, vai passar na escola. Um chumbo na escola custa 4 mil euros ao Estado. Se eu tiver alguém que apoie, eu consigo fazer com 30 ou 40 progridam. Portanto, não estou a ter essa falência. E esse dinheiro não vai para mim. Se alguém não for preso, eu poupo 40 mil euros ao Estado. Ou seja, o Estado gasta 40 mil euros com alguém numa reclusão, mas não gasta o mesmo em todos os territórios para que haja nem com a projetos... linha de pensamento. Sim, que o pessoal não seja recluso e, pelo contrário, que tenha opções viáveis, que possam explorar a sua cultura, que possam contribuir, arranjar emprego, etc. Portanto, isso é o que está a acontecer neste momento. Só mais um detalhe que acho que é importante. E tem a ver com a escuta. Grande parte das políticas públicas que estão em vigor para estes territórios não contam com a escuta. Não contam com a escuta. Não contam com a envolvência. Mesmo que, por definição, eles digam que obrigam à participação. E a escuta eventualmente destas populações, se sentem seguras, se sentem assediadas, se se sentem com acesso a programas de inserção social, isto certamente beneficia toda a gente. Falaste das prisões e também há este olhar sobre as prisões. Onde é que tu achas? A maioria das pessoas que estão presas são... Destes territórios
territórios pessoas racializadas e destes territórios, não é? Uma coisa liga à outra. Sobre a escuta ou a não escuta, a Ministra da Administração Interna classifica como perfeitamente inadmissíveis os distúrbios ocorridos na zona da Grande Lisboa, que resultaram em 3 pessoas detidas na terça-feira, 2 das quais por incêndio e agressões a agentes policiais. Margarida Blasco mais disse que a PSP, em articulação com todas as forças de segurança, está desde a primeira hora a fazer todas as atividades e funções necessárias para repor a tranquilidade pública e o apoio às populações. Como é que comentas isto? Para começar, é inadmissível, certo? Para mim também é inadmissível que diariamente haja miúdos que não tenham uma refeição e que a única que têm é na escola. Para mim é inadmissível que haja escolas na área metropolitana de Lisboa onde 50% dos alunos são retidos ou chumbam, numa linguagem mais comum, no segundo ciclo. Para mim é inadmissível que o miúdo saia da escola às 3 da tarde e não tenha onde ficar até às 10 da noite. Para mim é inadmissível que haja 12 pessoas a morar no T2. Para mim é inadmissível que haja esta série permanente destas populações. Para mim é inadmissível que estas pessoas não tenham ao seu dispor os instrumentos que cheguem aqui a este estúdio para mostrarem a sua cultura, para terem direito imaginário, para fazerem parte da construção desta cidade. Dirás então que estas pessoas, estes governantes, têm responsabilidade também nestes tumultos, nesta raiva latente, como resposta ao que dizes. Sim, mas depois tu reparares, e falámos há pouco do que é producente ou contraproducente, tu agarras no ónus da culpa e pões nele. Ou seja, nós temos um conjunto de inadmissibilidades, como eu agora formulei, que vão ter uma consequência. E eu agarro na consequência e consigo pôr o ónus todo em cima destas pessoas. E é preciso lembrar que cada pessoa destas neste território tem estes layers todos que eu falei no mesmo agregado familiar. Ou seja, é a mesma mulher que vai trabalhar às 5 da manhã sem transportes e que fica às vezes 2 horas à espera para apanhar onde consiga entrar para chegar ao centro da cidade, que depois chega às 8 da manhã, que depois sai outra vez e chega às 10 da noite. É esta mulher que tem um filho que quando sai da escola fica das 3 até essa hora sem ninguém que o acuda, que o apoie, que dê instrumentos para exercício de cultura, exercício de desporto, etc. É a mesma família de pessoas que nasceram cá que não têm documentos. É a mesma família cujo trabalho da mãe é precário, se acontecer alguma coisa não tem segurança nenhuma. Percebes? Portanto, estes layers todos... E a falta de acesso à informação, à educação, à saúde e, portanto, é cíclico. Portanto, os filhos herdam isto. Mas percebes, a discussão comunicacional é do ónus do caixote de lixo. Pois é isso. E eu volto à questão. Porque quero que esta conversa seja útil, construtiva, que sirva para refletir, que não seja uma polarização de quem é o culpado, quem são os maus da história. Acho isso muito primário e pouco interessante. Visto que isto está a acontecer e os tumultos estão a aumentar, e como tu dizes, com miúdos mais novos que não conseguem processar isto e estão a provocar os tais desacatos, as forças policiais certamente estão a ficar mais duras, e visto que isto não é novo, isto é sistémico, como dizes, que saídas para estes ciclos de violência e exclusão? Tu apontaste alguns, mas o que é que era urgente? A escuta, como? O que é urgente dizer a quem nos escuta, a quem manda, a quem pode fazer alguma mudança, ir a terreno, não é? Ok, vou dizer uma coisa de curto prazo e uma de médio e longo prazo. De curto prazo tem a ver com estes incidentes. Repara uma coisa. Houve estes desacatos. Tu achas que alguma autoridade, incluindo a polícia, incluindo o Ministério da Educação nas escolas onde andam estes miúdos, incluindo os moradores locais que estão no bairro, incluindo a autarquia, junta ou câmara, estão em contacto articulado para responder a isto no território, para acalmar? Não estão. Eu tenho a certeza absoluta, isto é uma experiência que eu tenho já de 25 anos, 27, 30 anos, que não houve sequer uma palavra de um autarca à família do Odair. Pois, pelo contrário, o Ministério da Administração Interna já foi questionado sobre uma alegada invasão da PSP na casa de Odair Muniz. A casa da família foi invadida na noite de terça-feira por agentes da PSP encapuçados e fortemente armados. Já no interior, os agentes terão destruído mobília e agredido 2 pessoas, uma rapariga de 19 anos e um amigo da família também, que estava no interior. O que é que terá sido isto? A família estava em casa a fazer o luto.
E isto foi o quê? Uma estratégia de intimidação? Só para te dizer, e sobre as questões de curto prazo ainda. Mas o que é que foi isto? Mas tem a ver com curto prazo e depois quero falar também da parte de médio e longo prazo, que é importante a nível de política. Que sinal é este? Por exemplo, a casa da família fica longe do local onde houve o autocarro incendiado, fica longe do local onde houve a manifestação, para quem está a ouvir, tanto no Zambojal. Tem pessoas à porta, naturalmente, porque é luto, estão a receber pessoas de vários sítios para fazerem o luto. E só para que fique aqui um bocado pensado em todos, a escala dos incidentes para outros territórios fora da Cova da Moura e de Zambojal, os dois territórios estão aqui em causa, ocorreu exatamente quando se noticiou que a polícia invadiu a casa do Odair. Ou seja... Foi o rastilho. Quando tu vês as questões de irem para... E vou dar alguns exemplos da apelação, Portela da Carnaxide, da Maia, etc. É na escala disso, porque de repente está a haver esta humilhação completa daquela comunidade. E a polícia faz isto, e agora a polícia está a negar quando há filmagens, e as filmagens apanham um dos polícias até a dizer que amanhã ia arranjar a porta, de uma meia-culpa evidente face ao que aconteceu. Quando tens uma advogada dentro da casa que está a assistir àquilo, e a polícia tem o desplante de vir negar que isso aconteceu. A declaração oficial é que isso não aconteceu. E portanto, repara como não é nada producente fazer isso quando tu queres acalmar uma situação. É o contrário, porque as pessoas, e se te lembras do caso do Jamaica, o caso do Jamaica escalou muito quando? Até houve manifestação no centro de Lisboa, lembras-te? Quando houve as imagens de baterem numa mãe que estava a proteger o filho aqui igual. Quem percebe disto, quem estava lá, percebe o que é que significa o luto para estas pessoas. Tu recebes pessoas de todo lado. Tens as mulheres a carpidar, é um momento muito intenso. Chegar a polícia a invadir e bater porque estavam pessoas à porta, natural, mas estás a ver? Não tem uma nada... humilhação máxima. Até vou dizer mais, tipo, está tão bem separado no bairro, o sítio onde houve a manifestação, o sítio onde houve os incidentes e o sítio onde houve o luto, até a família não teve na manifestação. Portanto, uma separação completa, não havia necessidade nenhuma. Pronto, em relação a curto prazo, isso é bem demonstrativo que, para além de conter, houve outra vez muita violência armada, havia algumas imagens de disparos, da polícia, etc. É preciso ter algum cuidado com como é que se age para acalmar a situação. Portanto, isto não acalma ninguém. Isso para começar. Às vezes sinto que há alguns interesses narrativos, e tu já sabes que existem, que pretendem um escalar disto e pretendem que isto continue cada vez mais forte, depois de dizer que haja uma população sequestrada por um grupo pequenino nestes bairros. Isto não existe. Vocês não podem transformar isto numa... Tu apontas o quê? Interesse nas forças policiais disto? Na extrema-direita, e como sabemos, pronto, também há infiltrações nesse sentido. Portanto, há nas forças policiais. Há um comportamento desse género. Em relação a, e acho que é importante falar disso, médio e longo prazo. Tu sabes que em Portugal, oficialmente, e só vou usar dados da OCDE, portanto não preciso usar dados meus, etc. Dados de uma plataforma intergovernamental onde Portugal participa. Segundo a OCDE, é preciso 5 gerações para sair da pobreza em Portugal. 5 gerações. Eu até acho que eles só estudaram 5 gerações. Porque eventualmente são 6 e 7. Eu conheço territórios no meu trabalho, territórios populares da cidade de Lisboa, em que as pessoas estão lá exatamente há 5 gerações sem sair de lá. Por exemplo, a Corraleira. Mas é possível fazer melhor do que se tem feito. Pronto, é isso, 5 gerações. Outra coisa que acho que é importante dizer também. Se fores ao relatório de indicadores sociais da OCDE de 2019 e 2024, se agora, e apesar de haver uma narrativa que temos estado a ouvir, aumentar cada vez mais, que contagia, é uma narrativa que não precisa estar no poder para ter influência, que contagia, por exemplo, a piorar o acesso a políticas públicas, como temos ouvido falar, por exemplo, do RSI, na questão dos Açores, das pessoas que estão desempregadas não terem creche. Porque parece, a narrativa estão-nos a dar muito a estas pessoas. Que as pessoas estão à mama. Sim, é a ideia. Eu quero só dizer aqui uma coisa para as pessoas perceberem e irem consultar isto. O dinheiro público, ou seja, as transferências públicas em dinheiro do Estado português, vão 1/5 para os 40% dos mais ricos e 1/5 para os 12% dos mais pobres. Portanto, que é, atenção, uma tendência completamente oposta, assimétrica ao que acontece em Holanda, França, Bélgica, Suécia, etc. Que é o contrário, 40% para os mais pobres. Portanto, é preciso que eu falei há pouco, isto é importante. Nós estamos a criar percepções, que isso cria-se, mas que não são a realidade. Portanto, nós temos ainda outro exemplo visual, para as pessoas poderem pensar. Imaginem um restaurante de praia. Um restaurante de praia que
é muito conhecido, já era muito famoso, e veio uma série de fundos da União Europeia por causa das questões ecológicas, etc. E tu vais reformular esse restaurante e de repente tens lá um mega espaço de madeira, todo ecológico, etc. E isso custou 2 milhões de euros. Vais ver a placa e diz lá a União Europeia, um fundo de coesão qualquer, que, apesar de ser concedido pelo Estado, fica, imagina, por 50 anos nas mãos daquele dono daquele restaurante. Esse dinheiro, para um empresário que já é de sucesso, não é o dinheiro todo somado que já se investiu em área social num território deste tipo, desde o início da democracia. Para as pessoas terem noção, não é, de como estamos com prioridades trocadas e como o dinheiro que até vem da União Europeia, que transformamos em política pública, vai parar exatamente a quem? Aos mais ricos, em grande maioria, e não aos mais pobres. E que fazem o eco-washing e outras coisas que estavas a dar esse exemplo. Bom, eu não quero sair, estavas a falar de medidas a curto e médio prazo. E não quero falar de médio e longo prazo. Continuarás, a curto prazo já ficou claro, a longo prazo ficou assim meio baralhado. Fomos até a um bar de praia e tudo. Não, mas deixa-me falar sobre isso. Espera. Arrumando a conversa para isto ser um diálogo, falaste da extrema-direita, que é importante, e André Ventura continua a lançar gasolina para o fogo e sublinhou que os polícias não devem ter receio de repor a ordem e que o seu partido, o Chega, está incondicionalmente do lado das forças de segurança e até sugere que seja condecorado o dito agente que matou um homem na Cova da Moura. Nada de novo no discurso de Ventura. Aliás, num incidente há pouco tempo que aconteceu na Zona da Graça, na Penha de França, também voltou com o discurso do anticiganismo. Que tempos são estes? Este discurso dele é de facto gasolina no fogo? Sim, mas nós temos culpa também. Nós quem? Nós todos, eu, tu, os mídias em geral. Porque, por exemplo, repara, eu vi uma conferência de imprensa dele, que era ele no Parlamento, com papel impresso, que era um post do Twitter, necessariamente a gozar, que era um post contra o Chega, Ciganos Unidos contra o Chega, e que ele foi reproduzido por todo lado como se fosse uma verdade. E nesse caso da Penha de França, aquilo é Lisboa. Eles estão a tentar fingir que aquilo não é Lisboa. Ou seja, tinhas uma pessoa que por acaso é cigana, outra que é africana, outra que é brasileira, e aquilo deu combustível para todas as narrativas possíveis. Mas repara como nenhuma no início deixou que aquela família, aquela comunidade fizesse luto. E o mesmo está a acontecer aqui. Repara, quando o Odair foi morto, estás a julgar o Odair. Como é que tu impedes, não é? Tu esqueces, por isso é que eu ontem até, quando estive aí na televisão, disse, não, vamos lembrar aqui uma coisa. Uma pessoa morreu às mãos do Estado. O Estado somos nós todos. É a última instância que pode e deve matar. Não, e ele era inocente até prova em contrário, portanto, claro, esta questão está a ser investigada e tem de ser investigada. Mas repara, pôr naquele contexto que é homem morto na Cova da Moura, necessariamente dessa maneira, parece que desumanizamos essa pessoa e o contexto, esquecemos que ele tem uma alcunha, que é o Dá, que tem filhos, que tem uma pastelaria, que tem fotos com o Marcelo, que tem um café no bairro, e achamos que é natural, porque foi na Cova da Moura. Não, uma morte não é natural. E achas que estas mortes nestes bairros estão cada vez mais naturalizadas e estas pessoas, de acordo com uma certa narrativa, estão cada vez mais desumanizadas? É isso? Não completamente, e teve a conversa inicial que tivemos. Nós não conhecemos a história destas pessoas. A história destas pessoas nunca está no microfone. Não é? Tanto, como disse há pouco, eu disse, eles não têm direito ao imaginário, não têm direito, por exemplo, a ferramentas culturais que nos sejam acessíveis a nós, que a gente possa ver, que eles possam produzir, possam fruir, possam criar. Se eles não contam a sua história. Se não contam a sua história, não contam. Por isso é que nós falamos, e tu falas, e eu naturalmente não estou aqui a julgar, é o mundo todo, diz bairros, não é? É engraçado como Alvalade tem direito a imaginário, Lapa também. Quando falamos disto é bairros, não é? E só isso, esse plural, dá conta da desumanização que... Não, sem se dar conta da complexidade e da singularidade de cada bairro. Cada um, não é? E portanto nós... Até porque também revela um desconhecimento porque não são bairros muito visitados por muitas populações. Mas muito falados. Muito falados, por isso aí tu falas e muito bem de cidades invisíveis, não é? Invisíveis à vista e invisíveis também na consciência. Mas é um trocadilho, porque repara, eles são muito visíveis. Até, do ponto de vista mediático, mas são... E isto é que é um dos problemas da política pública hoje em dia,
mas nunca são olhados e reconhecidos como territórios de potência. Porque são. Eu faço esta experiência. Cheguem ao Google e escrevem o nome de um bairro. E vocês vão ver o que é que vai sair. Metam numa nuvem de palavras. As várias sites de Google que aparecerem, nuvem de palavras. Vai aparecer tipo bairro com nome grande, jovens com nome grande, crime, etc. Depois agarrem uma coisa que não tenha o nome do bairro. Agarrem nos posts de Instagram feitos naquela localização e façam o mesmo. Vai-vos aparecer amor, cão, casa da mãe, be happy, jogging, tudo o que nós aspiramos. E nós olhamos para a forma como enviesamos o olhar sobre estes territórios, não é? E há que realçar o outro lado. Eu acho que é importante as pessoas terem noção que na área metropolitana de Lisboa, se nós somarmos o que cada concelho define como este tipo de territórios, e estou a dizer isto porquê? Porque há várias nuances. Há crítico, desafiante, há todo tipo de nomes. Isto vai dar quase 500 mil de pessoas. É tipo a maior cidade do país, ou equivalente a Lisboa. 500 mil. 1 milhão. E são quem estas pessoas? Isso é que é interessante perceber. É tudo pessoas da classe trabalhadora, que muitas foram subproletárias há muito tempo, quando moravam nos bairros de alta construção que havia antes, que as pessoas comumente também, para desumanizar, chamavam de barracas, embora já nenhum deles fosse na altura da sua destruição. É tudo pessoas que vieram para a área metropolitana trabalhar. E que foram habitar muitos desses lugares, desses bairros, desse bairro no caso, porque tiveram de ir, não é? Foram colocadas. E tu estudas, e vamos há pouco a um dos pontos que ficou no ar, há muitas questões dos territórios e como os bairros são eles próprios excludentes e podem perpetuar a margem, a exclusão, a invisibilidade de certas comunidades e até a atitude violenta das forças policiais. As políticas sociais e de urbanismo nesses territórios não têm melhorado esta realidade? Vou-te contar uma coisa. Estes territórios foram feitos pelo Estado, grande parte deles, naquela fase de realojamento. A maior parte deles são do Estado, seja do Estado Central, como é o caso de algumas casas do Zambujal, que são do Iru, seja das câmaras. Acho bastante interessante, e as pessoas não pensam nisso, como é que há bairros que são da política pública e tu no dia seguinte a inaugurar dizes, é um bairro perigoso, o próprio Estado classifica isso. É logo estranho, não é? Então o Estado está a dizer mal a si próprio. Pronto, do que está a fazer, eu acho isso bastante curioso. Está a querer resolver uma situação criando, mas também ao mesmo tempo estigmatizando. Automaticamente diz isso. Depois é preciso que comece logo por aí. Ninguém, excetuando no SAL, no programa SAL, portanto o Serviço Ambulatório de Apoio Local a seguir a 75, só durou um ano, quase nenhum, é muito excepcional, destas transformações das pessoas de um lado para o outro foi pensada com as pessoas. Portanto, as pessoas foram para onde lhes deram casa e não tinham grande capacidade de recusa. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que as pessoas, por exemplo, muitas delas até tinham direito a uso capião à sua antiga habitação. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela podia negociar de maneira diferente com o município tendo uso capião. Mas isso não foi feito. Isso não foi feito, porque as pessoas também não tinham consciência e o acesso à justiça não é barato, claro. Não é? Pronto. Quando houve esse realojamento, eles remisturaram as pessoas de outras localidades, etc. O que é que isso criou? Uma anemia na organização coletiva que estes territórios tinham, que era essencial para sobreviverem face à precariedade que existia antes. O apoio à coesão social, não é? Que tem um valor, tem do ponto de vista económico um valor brutal. Por exemplo, eu vou trabalhar às 5 da manhã. A minha vizinha vai, leva os meus filhos e entrega-os na escola. Eu estou no bairro social, tenho trabalho às 5 da manhã, não tenho onde entregar, nem quem entregar, não vou trabalhar. Tenho que ir para o RSI, acusam-me de ter o RSI. Pois. Mas não tenho as condições prévias para poder fruir pela cidade e pela sociedade como todos. Pronto. O que é importante dizer sobre isto? Esta mistura criou uma alienação nas pessoas que moram nestes bairros que demoraram muito a reorganizar-se. Que agora, eventualmente, já têm essas ligações. Já. Mas tem outra coisa também. Mas demorou. Sim, demorou. O que é que está a acontecer também? Neste vazio em que as pessoas se misturaram e estavam assim a conhecer, veio uma série de novas políticas públicas, chamadas de nova geração, que entraram nos territórios, mas como havia essa desorganização, que implica o quê? Implica não haver associações de base local, implica isso tudo. As pessoas de fora foram definindo que políticas e como é que se implementam nestes territórios. Sem a tal escuta. Sem a tal escuta, às vezes só com uma escuta de contrição, mas sem envolvimento. Contratas um mediador local e está bom. Tu já tiveste esse papel? Já, muitas vezes. Sim. E serviu? Sentiste útil e a fazer parte de uma boa mudança?
Bem, eu tenho sempre a minha tendência de trabalho, eu também já mudei de trabalho por causa disso, né? Não estou satisfeito num sítio e já não respondo ao que eu quero fazer mudanças. Mas normalmente passa sempre por ser mediação, fazer ligações e pôr meios de produção à disposição dessas populações. Mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer, eu já até escrevi um artigo, não sei se leste sobre isso, ainda no meu tempo do DN, chamado Economia da Fome. Quer dizer que mesmo o dinheiro das políticas públicas para estas pessoas não circula por estas pessoas, circula por entidades externas que governam a política pública para determinados territórios, circulam dinheiro só entre si, nem sequer fomentando a economia do bairro. Porquê que isto acontece? Por várias razões. Para já, porque há uma codificação de acesso. Portanto, eu e tu, vou dar um exemplo, Bernardo, eu e tu aqui os dois, podemos desenhar de forma abstrata um projeto muito inovador e com uma linguagem muito sofisticada para determinado território. Mas depois as pessoas não conseguem chegar aí. Espera, eu submeto essa candidatura e as pessoas desse território também submetem. Mas a nossa vai ganhar, porque tem a codificação certa. Porque sabemos fazê-lo. Mas aquela pessoa que está lá todos os dias, que evita que o pessoal seja preso, que dá o trabalho de casa, que ajuda a comer, não vai ser validada. Estás a ver? Problema número 1. Problema número 2. Portanto, há uma imposição e, portanto, quem está de fora tem privilégio e tem os códigos certos para chegar às coisas. Há uma questão aqui que eu gostava de discutir contigo sobre tudo isto e sobre estes bairros ditos problemáticos, o que é em si também um problema, o que é também sim problemático, mas temos que usar os códigos também para os desconstruir. Qual é a grande diferença para ti entre uma representação e uma representatividade? Ok. Então, por acaso é interessante falar sobre isso. Ponto 1, eu não represento os bairros. Okay? Isso é importante ser dito. Sou uma pessoa atenta. E também lá dentro, portanto, Claro, eu circulo lá dentro, mas não, quando estou lá estou a dar apoio a quem representa. Estás a ver? Mas isso também é interessante, porque repara, o choque que há, a segregação classista, racial, é tal ordem hoje em dia, essa separação, que mesmo eu, sendo uma pessoa de Arroios, mas que naturalizei estas relações, sou visto como exótico. Exótico por quem? Pela ruling class. Pelo sistema. Sim, no sentido em que, este é aquele, desculpa a expressão, de nós que entra ali dentro. E até isso é interessante. Porque... Mas isso é interessante, tem qualidade, porque... Sim, mas devia ser uma coisa normal. Claro. E 2, o que quer dizer é, nós estamos tão afastados, o fosso é tão grande com essa realidade que um indivíduo que faz uma vida normal e circula, por exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. O que circula é visto como um herói, eu quero dizer, ou como alguém, alguém fora de série. Um exótico, estás a ver? Um exótico. Exotizam uma relação próxima com estas comunidades. E vou dar um exemplo. Eu falo e ajo sobre muita coisa, muito diversificada, sobre cidade e sobre várias coisas, sobre questões de política pública, etc. Mas focam sempre comigo neste assunto. Porquê? Para as pessoas em geral é tipo, isto é aquele... tem os nossos códigos, mas que para lá. Sim. Estás a ver? Sim. Então é um bocado tramado por causa disso, não é? Mas eu tento sempre... As pessoas insistem para que eu apareça e falo. Muitas vezes eu digo, não posso ser tu, porque o assunto é tu, é o teu bairro, é a tua história, não é? Tu procuras que as pessoas dos bairros vão falar em seu nome e que não sejas claro, sempre tu, que és de fora, és de Arroios, claro, que vais falar por estas pessoas, apesar de conheceres bem. Não, uma coisa é falar sobre o contexto e falar sobre política e política pública. Posso falar. Podes. Falar sobre o bairro e sobre representar o bairro? Não. Não. Tem que ser alguém do bairro, não é? Mas tu sentes que és mais cotado do que estas pessoas racializadas imigrantes do bairro? Há mais atenção para a tua voz? Mano, isso é curioso. Por exemplo, um dos meus amigos, eu acho talvez o intelectual mais potente que há aqui na cidade, que é o Flávio Almada da Cova da Moura, né? Mas é mais fácil chegar a mim, de algum modo. É mais fácil chegar a ti e és mais cotado? Não, isso eu não vejo assim, cada um tem o seu sítio, estás a ver, e tem a sua... Eu pergunto isso por causa dos vieses, do preconceito, e como estavas a dizer, pergunto se quem é de fora tem sempre o privilégio de maior escuta. Não, tem no sentido em que, por exemplo, tu, e já me aconteceu várias vezes, estar fora de Lisboa, e ter alguém que vem de fora, quer fazer algo sobre este território, espera que eu chegue. Espera aí que eu chego porque, ele sabe o código, não vou, estás a ver? Mas, curiosamente... Isso em Portugal, se eu tiver aqui, se for alguém de português, um investigador português, etc. Se for alguém não de Portugal, achas que eu faço este trabalho? Vais ter comigo, eu dou a morada e a pessoa vai lá ter. Por exemplo, se eu estiver na Corraleira e for alguém aqui da zona de Lisboa a ir ter comigo, eu vou buscar as aleias. Se for um francês, eu dou a morada, vai ter comigo a Corraleira.
Estás a ver a diferença? Pronto. Eu agora gostava que tu ouvisses um áudio que eu tenho para ti e que depois o comentasses. Vamos a isto? Bora. António Brito Guterres não tem sido um representante dos poderes políticos junto às populações, nem um representante das organizações daquilo que convencionamos chamar de sociedade civil, para dar às pessoas o que se acha que elas precisam ou que as organizações querem que elas precisam. Também não é um ativista que vem de fora mobilizar e organizar as pessoas. Não é nada disto, apesar de vir de fora, do trabalho que faz ser para organizações e ter, obviamente, relações com o Estado no trabalho que foi fazendo. Porque nunca se deixou capturar por essas lógicas. De tudo o que conheço, do trabalho dele, e tenho acompanhado, o seu maior esforço é contribuir para a auto-organização, e sublinha a parte do auto, e a emancipação social e política destas pessoas. Com um tom paternalista, diz que é preciso ensinar as pessoas a pescar. O que está aqui em causa não é ensinar nada que as pessoas não saibam. É ajudar a garantir que elas têm os mesmos instrumentos que são dados aos cidadãos que vivem em lugares mais centrais, e não estou a falar de geografia, e mais visíveis. Se o trabalho de António Brito Guterres não se faz de fora para dentro, ele não pode ser feito de visita. E é por isso que, do que vi, ele não é visto como um herói, um benemérito, um líder ou assistente social, é tratado como um igual na sua condição especial e respeitado por isso. O António Brito Guterres recusa qualquer tipo de paternalismo, seja o da caridade, seja o da burocracia, do poder político. Do que lhe conheço, e ele é um agente de democracia nas comunidades em que os acessos físicos e políticos tornam a sua entrada tão difícil, ou se quisermos, a sua saída. Imagine-se se a polícia fechasse o bairro do Restelo à entrada e saída de carros ou mesmo de pessoas durante horas. Rapidamente ouviríamos as suas vozes indignadas e as autoridades do Estado ter-se-iam de justificar. Porque o fazem alguns destes bairros, para pegar num exemplo recente, porque, como diz o título do programa do Brito Guterres, esta é a cidade invisível, que o resto da cidade não conhece, olha com desconfiança e não quer ouvir. Uma espécie de subcidadãos para uma subdemocracia. A pergunta das muitas que poderia fazer tem a ver com esta visibilidade. Se, sabendo o que se passa nos bairros e tendo a capacidade de falar para fora, sentes que parte da tua tarefa também é tornar visível e audível esta cidade invisível. E se não sentes alguma frustração perante a indiferença quase militante e agressiva da maioria das pessoas? E se de alguma forma achas que isto piorou ainda mais na última década? Bom, acabamos de ouvir o comentador político e jornalista Daniel Oliveira, o que não faz chorar. Obrigado, Daniel. Bom, assinalei aqui várias coisas que o Daniel disse sobre ti. Uma delas é que o teu maior esforço é contribuir para a auto-organização e emancipação social e política destas pessoas. Ou seja, o teu combate é o fortalecimento das organizações da sociedade civil nestes bairros. Sim, mas eles fazem. Isso é que é uma questão interessante que o Daniel disse, que é... Eu vou dar o exemplo do Sal. Tu conheces o Sal, Bernardo? Uhum. O Sal, quem é dono da narrativa do Sal? É um bom exemplo. São os arquitetos e as pessoas de esquerda que estiveram lá em 75 e que contam a história do Sal. Mas tu já ouviste a história do Sal da parte das populações? Isso é que é muito interessante. Por exemplo, no dia 1 de maio de 1974, o bairro da Corraleira, 6 dias depois, de 5 de abril, já tinha mais de 100 moradores. Já tinha. O que isso quer dizer? Numa altura em que até o Cunhal punha em causa o que é que está a passar aqui, será que posso ir em segurança para Portugal ou não, que nós não sabíamos que tipo de revolução era esta. E portanto o que isso quer dizer é que as pessoas já estavam muito organizadas, não é? E portanto rapidamente conseguiu o 5 de Abril, foi rápido, estás a ver? Outro exemplo, no dia, eu vou dar só um exemplo, dia 31 de março de 75, há um incêndio no bairro da Corraleira e arderam 69 barracas, o que quer dizer uma coisa muito forte. Por exemplo, tu ainda hoje, se as pessoas mais velhas do bairro disseres fogo, vais ver que elas têm um conjunto de práticas corporais associadas a isso. E tu vês as pessoas no bruto da RTP, que pode ser consultado, a destruírem as suas próprias casas para cortar o fogo. Uau. Quando esse incêndio, ficaram 300 e tal pessoas sem casa. E como eu te disse, havia associação de moradores, não é? O que é que a associação de moradores fazer? Não havia, na altura, como nós sabíamos, era muito parco os recursos existentes, temos que arranjar uma coisa. Então qual foi a solução? Ir ocupar casas. Então, eles diziam assim, alguém que estava no exército, que era do bairro, conhecia alguém da Luar, falou com alguém da Luar, que falou com alguém do Copcom,
para eles irem ocupar as casas em Entrecampos e no Saldanha, etc., para provisoriamente as pessoas irem morar. Depois houve um grande movimento militante que uniu estas associações de bairros todos, de Lisboa e do Porto, que era o Casas Sim, Barracas Não, e fizeram manifestações à porta do Parlamento, etc. Foi por isso que se criou o SAL. O SAL até é uma resposta reformista a esta pressão, Essa pressão das pessoas. Hum. Mas tu nunca ouves esta história. O que tu ouves é... E tiveram o seu mérito. Uma ideia política, Exato, inovadora. uma espécie de vanguarda. Não. Hum. Pronto. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que as pessoas são auto-organizadas. E agora o que eu te disse foi, e é bom o Daniel te disse porque retoma uma conversa de há pouco, com o realojamento destruiu-se parte do tecido social destes Como territórios. disseste. Por isso as políticas públicas entraram como quiseram, sem sufrágio, nesses territórios, vindas de fora. Sem escuta. Sim, só que passado agora 24 anos, que é mais ou menos uma geração, o que está a acontecer é que muitos destes territórios já se reorganizaram e têm associações próprias. E eu ajudo nessa tarefa, de as fortalecer, de criar recursos, na verdade, coisas que já existem, mas não chegam... Mas contribuis também para, Sim. para Passo... estas organizações, não é? Sim. Outro ponto importante aqui apontado é que pronto, o Daniel Oliveira fala da condescendência, de aquela frase lugar comum, de se dizer que é importante ensinar as pessoas a pescar. Mas o que está aqui em causa, nestes bairros, não é ensinar nada que as pessoas não saibam. É acesso. É isso. É ajudar que as pessoas tenham os instrumentos, o acesso e que cheguem de forma mais visível e que cheguem aos lugares mais centrais, não é? Sim, tu que, por exemplo, também e falas sobre racismo e esse tipo de questões, lembra-te do seguinte, e o pessoal que não é de Lisboa, que vai ao Google, que eu ajudo. Se escreverem Filipe, e algum pessoal está farto desta minha conversa, mas é um bom exemplo, se tu escreveres Filipe Alencastre no Google, vais para aquela escola na Praça de Londres. Se tu fizeres a Avenida da Igreja, chegas ali a Orier, fazes Afonso Costa, chegas às Oleias. No Filipa, a taxa de retenção no 5º e 6º ano é 0%. Nas Oleias é 36%. Se eu chegar à Praça de Londres, de novo, ao Filipa, fizer a Avenida de Roma toda, a Avenida do Brasil, o Campo Grande todo, e chegar à Alta de Lisboa, tenho 2 escolas, 2 agrupamentos. Pintor Almada Negreiros e Alta de Lisboa. Numa é 48%, noutra é 52%. Ou seja, mesma cidade, mesmo sistema de ensino, mesmo contínuo urbano, esta diferença. E, portanto, haver a escola lá não quer dizer implemento o esforço dos professores que as pessoas tenham acesso à educação. Nestas escolas que eu falei da Alta de Lisboa, o segundo grupo etário de uma turma de 5º ano, que é normalmente uma turma de miúdos de 10 e 11 anos, mas o segundo grupo etário é os mais de 14. Portanto, algo não está bem aqui. E o que é que importa fazer? Intervir, porque não basta haver escola. Pronto, exatamente. É preciso perceber as necessidades específicas destas pessoas e o ponto de partida que não foi igual. Não é aí isso? Vamos à questão do médio e longo prazo. Que há pouco não terminamos, certo? Que é, nós temos um Estado que é suposto, através da sua Constituição e das políticas que respondem à Constituição, dar equidade. Ou seja, uma pessoa que nasce na Vila de Roma e outra que nasce na Corraleira, independentemente da qualificação dos pais, que sabemos que tem muita influência no futuro dos filhos, nós temos que o Estado criar instrumentos para que isso seja esbatido. E não têm sido criados. E a prova é esta. E tanto tu tens São todos tratados de forma... são supostamente tratados de forma igual, mas nessa forma igual é desigual. Sim, eu vou não há equidade, não é? Dar um exemplo para as pessoas pesquisarem e pensarem um pouco. Eu tinha aquele programa que era a Cidade Invisível. Na rádio. Na Antena 1, que acabou alguns em março deste ano. De todos os convidados que eu tive presente, que foram 140, acho eu, os únicos que vêm destes territórios que são licenciados não estudaram na escola do bairro. E naquele programa em específico é uma correlação de 100%. Ou seja, o miúdo cresce em Chelas, a mãe pensa, eu trabalho no Restelo, vou pôr na escola do Restelo. Claro que na escola do Restelo ele vai ser eventualmente o único negro da turma, mas está numa composição de recursos que não vão excluí-lo em particular, no seio da turma em que está. Então é interessante que a quantidade de miúdos cujo esquema é as mães vão pô-los noutras escolas e eles são licenciados. Para poderem ter mais acesso e não haver uma discriminação Eu tenho uma amiga, que isto pode ser público, que é a Carla, próprio para ela, que é da Corraleira, ela trabalhava no Filipa. Por isso... No sim, trabalhava lá. No liceu. A filha foi para lá.
o tempo todo, fez lá a primária, etc, tudo tranquilo. Chegou ao 7º ano, pensou, ok, agora vais para as escolas ao leste, porque, enfim, é o teu território, tens que perceber que isto não é tudo assim. Então, Bloqueou, fica bloqueada, estás a ver? É uma coisa natural, tipo, os recursos não existem, a atenção não existe. a atenção não existe. E não é só isso, e a escola, acho que aquilo que eu descrevi, independentemente, atenção, os professores esforçam-se imenso. Mas é isso, os professores esforçam-se imenso. Continua a haver escola e o sistema de ensino é igual. O que é que está a falhar no sistema? Mas a escola não é só escola. Exato, o que é que está a falhar no sistema? Para começar, a pedagogia e a forma como se dá as aulas. Repara que nem todos estes alunos, pelas coisas que há pouco falei, ausência dos pais, por exemplo, para trabalhar, tem que ter muitos trabalhos, têm um tipo de disciplina de trabalho. Ponto 1. Ponto 2. Tens uma casa sobrelotada, onde é que tu vais ter a vontade para estudar? Se a tua mãe ou o teu pai não têm qualificação, que é, atenção, a variável mais dependente para o sucesso do ensino dos descendentes, onde é que eu vou ter apoio para fazer isso? Portanto, tem necessidades especiais? Não específicas, não sociais. Portanto, o que eu estou a dizer é, se tens que dar equidade para a política pública, eventualmente a escola não pode fechar às 3. Claro. Ou, tem que haver atenção para as realidades. Ou na comunidade tem que haver algo que os receba e que lhes dê esse apoio. E que faça o quê? Por exemplo, uma coisa que ninguém fala, acesso à cultura. Onde é que está o acesso à cultura destas comunidades? Isso é um ponto importante. Não, as pessoas fazem, sei lá, as batucadeiras reúnem-se em casa umas das outras, não sei o quê. Mas onde é que está? Porquê que a escola não abre a partir das 5 para ensaios? Para o pessoal poder experimentar coisas? Não há. Teatro, música... E o que eu estou a dizer é importante, porque aquilo que eu voltei ao início, se eu não tenho acesso a essas ferramentas, eu não vou contar a minha história. Se eu não contar a minha história, eu não existo. Eu não existo para tudo. Não existo para esta discussão que está a haver agora sobre os desacatos, não existo para definir política pública, não existe para constituir um corpo comum da sociedade portuguesa que seja diferente do atual. Eu não existo. O Daniel fala também da Cidade Invisível, nome que tu conheceste, que o resto da cidade não conhece e olha com desconfiança, e lança a pergunta: sabendo tu o que se passa nos bairros e tendo a capacidade de falar para fora, sentes que parte da tua tarefa é tornar visível e audível esta cidade invisível? Bom, a resposta está quase dada na pergunta, mas diz-me. Faço pontos e dou meios de produção. Queres discutir a questão do Zambojal? Eu dou telefone de pessoas do Zambojal que podem vir falar. É uma coisa simples, estás a ver? E acima de tudo é importante criar pontos e dar voz a essas pessoas. Sim, porque a partir do momento em que tu conheces a pessoa, ela passa a ter um nome, passa a existir, como eu disse há pouco. Então, deixa de ser uma abstração. Entendes? Então tu consegues engajar. Por exemplo, vou dar o exemplo que o Daniel fala também da minha vida particular. É verdade que há aquele passado que tu falaste, meus pais, mas também é verdade que eu tenho irmãos e um deles, Nuno, que é o meu irmão mesmo, que morou comigo, porque é tudo de mulheres diferentes, etc. O meu irmão, porque o meu irmão eu girei desde que nasci uma série de bairros. Era normal para mim. Nos anos 80 era normal para mim estar com pessoas com HIV. Por isso é que quando eu estagiei na Câmara puseram-me logo no intendente. Portanto, eu cresci com isso. Portanto, para mim sempre foi normal. Portanto, eu nunca olhei para aquilo como tenho que vencer esse obstáculo para estar. Não, sempre foi normal, estás a ver? E por isso eu circulo. A questão é que eu já não sou novo, não é? Sou mais novo do que tu, mas não sou novo. Olha, escusavas. Não, mas agora dá aquele toque. O que quer dizer com isto é, imagina, eu paro há 30 anos num bairro qualquer, estás a ver? E portanto, quando o Daniel estou da casa, sim, eu não separo. Portanto, os meus amigos são pessoas de Arroios, são pessoas da universidade, são pessoas da Correia, não estás a ver? Não esse teu olhar e essa tua relação próxima com a diversidade já foi herdada dos teus pais, não é? E também de ti, não é? Sim, eventualmente herdada dos meus pais, mas não, como sabes, isso não quer dizer nada. Depois ser essa diversidade e estás na bolha na mesma, não é? Neste caso, foste beber um bocadinho aí. Acho que foi um bocado combater aquilo que eu te falei. Combater-me, sou filho único do lado da minha mãe, combater um bocado essa solidão, estar sozinho, não é? E procurar agregar-me onde isso é fundamental. E depois, também o que tu falaste, que acho que é importante, que é, eu tive e estou no combate político desde muito cedo, e uma série de coisas que eu sempre prolutei a nível do discurso, desde miúdo, resolvi que está na prática. Portanto, a questão aqui, quando dizemos, desculpa a expressão, bairro, não tem a ver com isso, tipo, eu quero trabalhar desigualdade, eu quero trabalhar coesão, e o ponto de partida para isso é trabalhar nestes territórios e trabalhar também no centro, na branquitude, trabalhar em todo lado. Estás a ver? Então, naturalmente, eu mexo por aí. Não é uma questão de bairros, é uma questão de justiça, de luta por um mundo justo. Estás a ver? Que no contexto atual, eu posso definir e discutir contigo do ponto de vista mundial, mas no contexto da cidade onde eu estou, é isto.
e por isso que ele lá está. Por isso que se tornou real, não é? Há aqui uma pergunta boa do Daniel. Se não sentes alguma frustração perante a indiferença quase militante e agressiva, às vezes, da maioria das pessoas, diz o Daniel, e perante estas comunidades? Não, isto relaciona-se um pouco com a questão inicial que tu leste do perdemos, não é? De certa maneira, ou seja, aliás, tu estás a ver, mesmo a esquerda moderada já está a agarrar argumentos que quando eu cresci eram de direita conservadora, não é? Portanto, estamos mesmo nesse sentido. Por exemplo, quando eu cresci, era normal, e agora por falar em participação e em escuta, questionar os direitos humanos por ter sido algo feito por uma elite branca para o mundo, não é? Como é que neste momento uma extrema-esquerda agarra-se aos direitos humanos como se fosse a última coisa que nós temos ainda, que podemos argumentar, só que já não querem saber também. Portanto, frustração, não. Sou combativo. Sou combativo, acredito em redes de aprendizagem agregada, entre pares, e, portanto, vamos criando um mundo melhor também através disso, do contágio múltiplo entre pessoas. O contágio também da empatia, Yeah. e de perceberem o outro lado. Exatamente. De estratégias para escutarem o outro Exatamente. lado, não é? Esta situação piorou ainda mais na última década. Piorou no seguinte aspecto, que é, e por acaso, porque não valia, assim, nos anos 90, eu já te falei isso há pouco, mas não desta maneira. Nos anos 90 foi quando surgiu um novo paradigma de políticas públicas, que é onde se insere, por exemplo, o rendimento social de inserção, foi na altura dos realojamentos, etc. Havia assim uma espécie de pano maior sobre isto tudo, que era, nós somos um país cada vez mais sofisticado, somos um país europeu, vai haver pleno emprego, vai haver educação, vamos pedir para a universidade. Havia essa promessa, e essa promessa falhou. Isso está pior hoje em dia, porquê? Porque hoje em dia um jovem que cresce num território de grande desigualdade perdeu a aspiração. Acha mesmo que, independentemente do que ele faça, ele nunca vai sair dali. E isso troca-se, por exemplo, com a questão da habitação. E isso, eu estava a pensar na habitação, Por exemplo. e vai na verdade, é uma realidade que está em todo o lado, nos jovens e não só, não é? A maioria da população está a sofrer isto, e os jovens mais ainda, e as comunidades mais fragilizadas mais ainda. Mas pensa no seguinte, quando houve estes relojamentos foi a partir de 98, 2000, etc. Quando houve a crise da Troika, e a primeira liberalização do mercado e a questão da perda de emprego, muitas pessoas voltaram para o bairro social. Quando houve o Covid, esquece. Voltaram ainda mais. Tu tens neste momento uma série de construções, autoconstruções feitas pelas pessoas para sobreviverem na periferia de Lisboa. Muito pouco falado. Mas estão a ser destruídas. No Seixal, em Almada. Mas estão a acontecer nos últimos anos, essas autoconstruções? Durante o Covid construiu-se bastante. Sim. Eu fui a terreno em reportagem em alguns bairros e não me dei conta disso. Não. Se fores, por exemplo, dar o exemplo, Zambojal de Loures, Santa Marta em Corroios, Montemor em Loures, Penajóia em Almada, outro bairro ali também perto, eu não vou dizer mais porque não chama a atenção das autoridades. Claro. Mas são bairros onde se construiu muito durante o Covid. Durante o Covid, porque as pessoas ficaram sem emprego e sem hipótese de pagar uma casa. E a habitação já era cara na altura, não é? E tem-se tornado cada vez mais. Cada vez mais. E, portanto, isso aconteceu. Também tinhas o quê? Uma série de funcionários autárquicos e municipais em casa, certo? E, portanto, criou-se um espaço para esse tipo de construção. E neste momento as câmaras estão a destruir essas casas, sem alternativa. Sem dar alternativa. Não, alternativas de género, vais passar esta noite às Caldas da Rainha numa pensão, tipo, coisas desse género, não é? Mas nada... E isso está a acontecer, e isso está a ser muito transversal. As pessoas depois queixam-se muito de... mas é de esquerda. Não, está a ser transversal. Voltando à extrema-direita, e não só, com maior expressão, as vozes xenófobas e racistas com maior expressão no domínio público, tornam estas comunidades mais fragilizadas, não é? Claro, há pouco falámos sobre isso, né? Sobre até o impacto que isto tem em políticas públicas. Não é? Estão a mudar por causa disso. Portanto, o que eu disse é, não é preciso a extrema-direita estar no poder de todo, porque ela já está a influenciar completamente a política vigente. A política está, neste momento, com capacidade de governar. Há pouco dizias que a estratégia de Ventura eventualmente não é brilhante, porque como está a polarizar desta maneira, dizendo que determinada população
Não, usando expressões baixas e desclassificando esta população, que isto não pode não ser producente para o Chega, porque a classe trabalhadora não votará nele, não é? Não, o que eu acho é o Chega deu um grande salto nas últimas eleições, e acho que em parte esse salto tem a ver com a entrada no Chega nestes territórios. Ou seja, o Chega ficou antes na fronteira destes territórios, na fronteira de uma espécie de classe baixa que olhava para o subproletariado neste bairro como algo ainda mais baixo e que diferenciava-se por isso. Esse mecanismo entrou dentro dos bairros, explorando o que é questões identitárias, explorando questões de género, questões de raça, etc. E, portanto, mas quando houve agora a questão do Zambojal, foi interessante que tu vias pessoas do bairro de Zambojal de todas as origens a dizerem muito bem do Odair. Okay? Quando o Ventura diz que são todo o circuito à volta de Lisboa é tudo rascaria, ele está a pôr essas pessoas todas no mesmo patamar e, portanto, quem sou eu para dar a estratégia por ele é contraproducente por ele. Dizendo também outra coisa que nós não pensamos: em Lisboa só mora 1/6 das pessoas, ok? Só? Mora 1/6 das pessoas da área metropolitana. 5/6 moram à volta de Lisboa. Portanto, o nosso fluxo este território que representa um determinado tipo de fluxo de pessoas tem 3 milhões. Formalmente há quem diga que é 4 milhões no sentido de território mais abrangente que a área metropolitana. E chamar essas pessoas de rascaria, chamar a maior parte da população de Lisboa... É 2 milhões e meio. 2 milhões e meio de pessoas que são rascaria. Só 500 mil é que moram em Lisboa, exato. E com a habitação como está, mais pessoas certamente vão engrossar essa periferia, não é? Exatamente. E, portanto, uma reflexão. Tenho agora mais um áudio para ti e gostava que comentasses também. Vamos. Olá, Bernardo. Olá, António. É um prazer enorme para mim estar aqui convosco. Vou começar por uma frase que, embora tenha sido expressada com uma fórmula, de uma forma e com uma fórmula tão simples, apresenta aqui muito daquilo que me leva ao espaço de admiração pela humanidade do António. Esta frase já foi mencionada noutras entrevistas, partilhada por ele numa rede social, repartilhada por muitas pessoas, mas eu não consigo ficar sem a partilhar também convosco. E a frase do António é preciso reconhecer que por aqui o amor também irrompe. Eu não vou romantizar, apesar de eu ter esta voz maravilhosa e melodiosa para a poesia, não vou por aí, porque não é só sobre a beleza que esta frase diz. Esta frase revela muito aquilo que tem sido o percurso do António e que me leva, mais uma vez, aqui a falar da admiração que me leva a ter por ele. É esta frase de tão simples, tão crua e tão real. Faz aqui uma denúncia sobre a fragilidade, que tem sido esse o percurso que o António tem feito, a denúncia das fragilidades, a importância de olharmos para a negligência transversal dos nossos vários governos, para a negligência sobre a auscultação destas comunidades, destas pessoas. Quem tem a coragem de denunciar a dignidade necessária, quem tem a coragem de denunciar a invisibilidade das várias exclusões sociais, económicas, educacionais, culturais, a que partes do nosso Portugal está sujeito, leva-me quase toda a admiração e toda a admiração que eu tinha para partilhar com muitas outras pessoas. Mas sinceramente, claro que não encerra em si, porque sei que o António também não encerra sobre si, não tem a validade de encerrar sobre si só todas as ações que tem feito e que tem acompanhado, porque tão bem quanto ele, e quanto eu, e quanto todos nós sabemos, e sobretudo o que eu percepciono dele, ele sabe bem que nenhum caminho se faz sozinho,
E ele tem feito este caminho numa horizontalidade e num ombro a ombro com as comunidades com quem tem trabalhado, com quem tem acompanhado e com quem tem, sobretudo, vivido. E essa coragem, que é uma coragem que não vem da bravura, não vem da valentia, vem sobretudo da coragem, sobretudo, de olhar o humano sobre si próprio, nesse espelhamento de que é tão necessário e tão urgente. A minha pergunta é, tendo em conta essa transversalidade do anticiganismo na esquerda, na direita e em vários movimentos sociais, sejam eles ou não informais, tendo em conta que tu és uma pessoa um promotor de toda esta denúncia que mencionamos e que mencionei atrás, a minha pergunta é, tu sentes que tens, tendo em conta que és um promotor de opinião, que responsabilidade é que tu sentes quando fazes qualquer comunicação sobre o anticiganismo e que responsabilidade é que tu pedes para que este anticiganismo seja efetivamente colocado numa esfera de discussão política, agenda política, promoção de equidade para todas as comunidades racializadas em Portugal. Um beijinho. Bom, acabamos de ouvir a atriz e a ativista Maria Gil, obrigado Maria, que revela aqui a admiração que sente pela humanidade do Brito Guterres e deixa um certo olhar sobre ele. Fala da sua coragem de olhar o outro, os outros como iguais, da forma horizontal como está com as pessoas dos bairros da periferia, e deixa uma pergunta sobre que responsabilidade se sente enquanto voz de denúncia de várias exclusões, racismos e preconceitos como o anticiganismo. Vamos ouvir a sua resposta na segunda parte desta conversa, onde quer falar também mais sobre habitação, um dos nossos maiores problemas neste país, na cidade de Lisboa e não só. Quer falar de imigração um pouco, outro temão, e do passado que o levou até aqui também, e quer que me dê música e partilhe algumas das suas leituras. Isto e muito mais na segunda parte desta conversa. Boas escutas. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.